Já alguma vez olhou para a sanita depois de urinar e notou mais espuma do que o normal? Aquela espuma que demora a desaparecer e que o deixa a pensar se algo não estará bem. É um momento de preocupação silenciosa para muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos. De repente, a nossa mente começa a vaguear por cenários assustadores, pensando nos rins, na diálise, em problemas que parecem demasiado grandes para enfrentar. Esta pequena observação pode desencadear uma ansiedade enorme, fazendo-nos sentir vulneráveis e com medo do que o futuro nos reserva. É uma realidade dolorosa, sentir que o nosso corpo nos pode estar a enviar um sinal de alerta, e não saber como interpretá-lo ou o que fazer a seguir. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta para acalmar essa preocupação pode começar de forma muito simples, na sua cozinha, com um gesto que faz todas as manhãs? Neste vídeo, vamos descobrir juntos não apenas um, mas vários alimentos e hábitos simples que podem ajudar a reduzir essa espuma na urina ao proteger o órgão mais importante para a filtragem do nosso corpo, os nossos rins. Vamos explorar como pequenas mudanças no seu pequeno almoço e ao longo do dia podem ter um impacto gigante na sua saúde renal e na sua tranquilidade. E peço-lhe que fique comigo até ao final, porque a última dica é talvez a mais crucial e surpreendente de todas, ligando todos os pontos de uma forma que talvez nunca tenha imaginado. Vamos começar pelo alimento que pode transformar o seu pequeno almoço numa verdadeira fortaleza para os seus rins. Estou a falar da humilde, mas incrivelmente poderosa aveia. Sei o que pode estar a pensar. Aveia? Papas de aveia? Parece tão simples, quase banal, mas é precisamente na sua simplicidade que reside o seu poder extraordinário. A espuma na urina, na maioria das vezes que indica um problema, é causada por um excesso de proteína, uma condição chamada proteinúria. Isto acontece quando os pequenos filtros dos nossos rins, os glomérulos, estão danificados e deixam escapar proteínas para a urina. Proteínas essas que deveriam permanecer no sangue. As duas principais causas deste dano são a pressão arterial elevada e o açúcar no sangue descontrolado, ou seja, a diabetes. São estes dois vilões silenciosos que, ao longo dos anos, vão sobrecarregando e ferindo os nossos rins. E é aqui que a aveia entra em cena como uma super-heroína. A aveia é riquíssima num tipo de fibra chamada beta-glucano. Imagine esta fibra como uma esponja inteligente a viajar pelo seu sistema digestivo. Ao passar, ela absorve o excesso de colesterol, ajudando a limpar as suas artérias e, consequentemente, a baixar a pressão arterial. Menos pressão nas artérias significa menos pressão sobre os delicados vasos sanguíneos dos seus rins. É como reduzir a força da água numa mangueira frágil. Evita que ela se rompa. Mas a magia do beta-glucano não para por aí. Esta fibra também abranda a absorção de açúcar no sangue. Em vez de comer algo que provoca um pico de açúcar, como pão branco ou bolos, a aveia liberta a sua energia de forma lenta e constante. Isto evita os picos de glicose que são tão prejudiciais para os rins e para todo o corpo. Ao manter os níveis de açúcar estáveis, está a proteger os filtros renais de mais danos. Pense nisto. Com uma simples taça de papas de aveia pela manhã, está a combater as duas principais causas de doença renal crônica de uma só vez. E como começar? É muito fácil. Opte por flocos de aveia integrais, não os instantâneos que vêm em saquetas cheias de açúcar. Cozinhe-os lentamente com água ou leite magro. E agora a parte divertida. Personalize a sua aveia. Em vez de açúcar, adicione uma pitada de canela, que por si só já ajuda a regular o açúcar no sangue. Junte um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas. Estes pequenos frutos são autênticas bombas de antioxidantes que combatem a inflamação no corpo, incluindo a inflamação que pode estar a afetar os seus rins. Os antioxidantes são como pequenos bombeiros que apagam os focos de incêndio dentro das nossas células. Pode também adicionar umas nozes ou sementes de linhaça moídas para obter gorduras saudáveis e mais fibra. Ao criar este hábito matinal, não está apenas a comer. Está a praticar um ato de cuidado profundo. Está a dizer ao seu corpo: eu estou a cuidar de ti.
estou a dar-te as ferramentas de que precisas para funcionares bem. E a cada manhã, ao saborear a sua taça quente e reconfortante, pode sentir-se tranquilo, sabendo que está a tomar uma medida ativa e deliciosa para proteger os seus rins e, quem sabe, ver essa espuma preocupante na urina diminuir gradualmente, dando lugar a uma sensação de alívio e controlo sobre a sua própria saúde. Agora que já estabelecemos uma base sólida e protetora com o seu pequeno almoço, vamos explorar outros tesouros que pode adicionar à sua alimentação para fortalecer ainda mais os seus rins. E o próximo herói da nossa história é um vegetal vibrante e delicioso que muitas vezes subestimamos: o pimento vermelho. Por que é que o pimento vermelho é tão especial para a saúde renal? Por duas razões principais. Primeiro, é muito baixo em potássio. Para quem já tem alguma função renal diminuída, o excesso de potássio pode ser um problema, pois os rins têm dificuldade em filtrá-lo, levando a uma acumulação perigosa no sangue. Muitos vegetais saudáveis, como as batatas, os tomates e as bananas, são ricos em potássio. O pimento vermelho, no entanto, oferece uma explosão de sabor e nutrientes sem sobrecarregar os seus rins com este mineral. Segundo, e talvez mais importante para a prevenção, os pimentos vermelhos são uma das melhores fontes de vitamina C e vitamina A, dois antioxidantes poderosos. Como falamos, os antioxidantes são cruciais para combater a inflamação, que é uma das raízes do dano renal. Pense na inflamação como uma ferrugem lenta que corrói as estruturas internas do nosso corpo. Os antioxidantes dos pimentos vermelhos ajudam a neutralizar esta ferrugem, protegendo os delicados tecidos dos seus rins. Incluir pimentos vermelhos na sua dieta é incrivelmente fácil e saboroso. Pode assá-los no forno com um fio de azeite até ficarem doces e macios, cortá-los em tiras para adicionar a saladas ou comê-los crus como um lanche crocante. São versáteis, coloridos e estão a trabalhar silenciosamente para proteger a sua saúde. E por falar em dar sabor sem prejudicar, vamos passar para outro ingrediente fundamental que deve estar sempre na sua cozinha: o alho. O alho é muito mais do que um simples tempero. É uma farmácia natural. Um dos maiores inimigos dos rins é o sal. O excesso de sódio faz com que o corpo retenha líquidos, o que aumenta o volume de sangue e, consequentemente, a pressão arterial. Esta pressão elevada é como um martelo a bater constantemente nos seus rins. O alho é a alternativa perfeita ao sal. Tem um sabor intenso e rico que pode realçar qualquer prato, desde sopas e guisados a legumes salteados. Ao habituar-se a usar mais alho e menos sal, está a fazer um favor imenso à sua pressão arterial e aos seus rins. Além disso, o alho contém um composto chamado alicina, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes notáveis. Estudos mostram que o alho pode ajudar a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue e reduzindo ainda mais a pressão. Para aproveitar ao máximo seus benefícios, pique ou esmague o alho e deixe-o repousar por alguns minutos antes de o cozinhar. Este processo ativa a alicina. Agora vamos juntar o pimento vermelho e o alho com o nosso próximo aliado, o azeite virgem extra. Este ouro líquido do Mediterrâneo é uma fonte fantástica de gorduras saudáveis, especificamente o ácido oleico, que tem fortes propriedades anti-inflamatórias. Substituir gorduras menos saudáveis, como a manteiga ou as margarinas processadas, por azeite pode fazer uma diferença significativa na redução da inflamação geral do seu corpo. Use-o para saltear os seus legumes, como tempero para as suas saladas, ou simplesmente para regar um pedaço de pão integral. Um fio de azeite sobre os seus pimentos vermelhos assados com alho não é apenas uma delícia para o paladar, é uma sinfonia de proteção para os seus rins. Por fim, não podemos falar de saúde renal sem falar de algo tão básico, mas tão frequentemente negligenciado: a hidratação. Mas não se trata apenas de beber água. Trata-se de uma hidratação inteligente. Os seus rins precisam de água para filtrar os resíduos do sangue e produzir urina. Quando está desidratado, a urina fica mais concentrada, o que pode irritar o sistema urinário e dificultar o trabalho dos rins. Aponte para beber água ao longo do dia, não tudo de uma vez.
Uma boa regra é olhar para a cor da sua urina. Deve ser de um amarelo claro, cor de palha. Se estiver escura, é um sinal de que precisa de beber mais. Se estiver completamente transparente, talvez esteja a beber em excesso, o que também pode não ser ideal. O equilíbrio é a chave. E lembre-se, a hidratação não vem apenas da água. Sopas, frutas como a melancia e o pepino e chás de ervas sem açúcar também contam. Ao combinar estes elementos, a fibra da aveia, os antioxidantes dos pimentos e dos frutos vermelhos, o poder anti-inflamatório do alho e do azeite e uma hidratação adequada, está a criar um ambiente interno onde os seus rins podem prosperar, em vez de apenas sobreviver. Cada refeição torna-se uma oportunidade para curar e proteger, transformando o ato de comer numa poderosa forma de autocuidado. Ao unirmos todas estas peças, desde a taça de aveia matinal até aos legumes coloridos temperados com alho e azeite, começamos a ver uma imagem clara de como podemos proteger os nossos rins. No entanto, há um fator fundamental que une todos estes hábitos e que é, na verdade, o objetivo final de todas estas mudanças. Não se trata apenas de comer estes alimentos isoladamente, mas sim de compreender o que eles estão a fazer em conjunto. Estão a ajudar a controlar os dois maiores inimigos da saúde renal, a pressão arterial elevada e o açúcar no sangue descontrolado. A espuma na urina é, muitas vezes, apenas o sintoma visível, a ponta do iceberg. A verdadeira batalha trava-se no interior, nos nossos vasos sanguíneos e na forma como o nosso corpo processa o açúcar. Imagine a sua pressão arterial como a pressão da água numa casa. Se a pressão for demasiado alta, com o tempo, os canos começam a ceder, a ter fugas, especialmente nos pontos mais frágeis. Os rins estão cheios de milhões de pequenos e frágeis vasos sanguíneos que funcionam como filtros. A pressão alta constante danifica estes filtros, fazendo com que eles vazem proteína para a urina. Da mesma forma, o açúcar elevado no sangue age como um líquido pegajoso e corrosivo. Ele danifica as paredes dos vasos sanguíneos e sobrecarrega os rins, que tentam desesperadamente filtrar o excesso de açúcar. Com o tempo, este trabalho extra desgasta-os. Cada hábito que discutimos hoje é uma arma no seu arsenal contra estes dois problemas. A aveia, com a sua fibra, modera a libertação de açúcar e ajuda a reduzir o colesterol, que contribui para a pressão alta. O alho e o azeite combatem a inflamação e relaxam os vasos sanguíneos, diminuindo diretamente a pressão. Os pimentos vermelhos e os frutos vermelhos, com os seus antioxidantes, protegem as paredes dos vasos sanguíneos dos danos causados tanto pela pressão como pelo açúcar. E a hidratação adequada garante que os rins têm o fluido necessário para funcionar eficientemente sem esforço adicional. Portanto, o verdadeiro segredo não é apenas um alimento mágico que se come de manhã. O segredo é adotar um estilo de vida que apoie um equilíbrio saudável da pressão e do açúcar. Isto significa também dar importância a outras áreas, como fazer uma caminhada diária, que é fantástica para a circulação e para a sensibilidade à insulina, ou encontrar formas de gerir o stress, que é um conhecido fator de aumento da pressão arterial. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo da noite para o dia. Comece com a aveia. Domine esse hábito. Sinta o bem que lhe faz. Depois, na semana seguinte, comece a adicionar mais pimentos vermelhos e alho às suas refeições. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a transformações enormes. Lembre-se que o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar, se lhe dermos as ferramentas certas. Estas mudanças não são uma punição, são um presente que você dá a si mesmo. É o presente da energia, da vitalidade e, acima de tudo, da paz de espírito. A tranquilidade de saber que está a fazer tudo o que pode para cuidar de si e para garantir que os seus anos futuros sejam vividos com saúde e alegria, e não com preocupação e visitas a médicos. E agora, gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos ou hábitos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita saudável com aveia ou pimentos vermelhos que queira partilhar com a nossa comunidade. Deixe o seu comentário abaixo.
As suas experiências são valiosas e podem inspirar outras pessoas. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, considere deixar um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam estar a passar pelas mesmas preocupações. E claro, se quiser continuar a receber dicas práticas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, subscreva o canal e ative as notificações. Lembre-se, cuidar da sua saúde não é um sprint, é uma maratona agradável, percorrida um passo de cada vez. Você tem o poder de fazer escolhas que nutrem o seu corpo e acalmam a sua mente. Tenha um dia maravilhoso e cuide-se bem.